apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, abençoados. Amém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida de todos vocês que vão me ouvir agora, através do Facebook, através do YouTube, através de um meio que nós podemos te alcançar. Amém? Pode ser boca a boca, pode ser pessoalmente, pode ser de qualquer forma. O importante é que vocês sejam alcançados. Amém? Eu quero dar glória a Deus, porque esta ministração que eu vou fazer agora é para as ovelhas que têm um pastor. Se você que está me ouvindo agora, você tem um pastor, então essa ministração é para você, ovelha. Amém? Essa ministração eu quero que as ovelhas do Rio de Janeiro, as ovelhas do MGA, as ovelhas de Monte Rei, no México, com o pastor Abner, as ovelhas de todos os lugares do mundo, principalmente as ovelhas em graça. Porque neste momento quem nos ouve são as ovelhas em graça, mais ainda do que as ovelhas que estão na lei. Porém, eu quero que todas as ovelhas que têm um pastor, que têm um apóstolo, se dediquem a ouvir esta ministração e comece a respeitar mais o seu pastor. Comece, eu digo pela fé, a considerar mais o seu pastor, a olhar ele como um homem de Deus, igualzinho você é. Tem uma carne, tem suas dificuldades, tem uma família e tem um ministério no qual Deus constituiu e deu na mão desse. Amém? Então, a todos os pastores e apóstolos que estão me ouvindo agora, eu digo pela fé, que as suas ovelhas venham, pela fé eu digo, abençoado, em nome de Jesus Cristo, venham te considerar. Amém? Então, abram suas Bíblias agora, abençoado, em 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, versículo 6. 1 Coríntios 4, versículo 6. Glória a Deus pela vida de todas as ovelhas do Ministério Graça e Apostolado. Glória a Deus pela vida do apóstolo Marcos Gomes, que completou neste domingo 21 anos de ministério, 17 anos em graça. E eu vou falar algo sobre isso também, porque em 17 anos em graça nós nunca retrocedemos e nunca sequer passou em nossas mentes em voltar para a lei, porque aquele que é predestinado, ele não pensa em voltar, ele pensa sempre em estar olhando para Cristo, que é o alvo da vida dele. Amém? Acharam todos? 1 Coríntios, nosso apóstolo Paulo está dizendo, 1 Coríntios, achou, irmã Flora? 1 Coríntios 4, versículo 6. Preste a máxima atenção, abençoados, eleitos e predestinados. Ora, irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo. Aqui eu quero dizer, o apóstolo Marcos dizendo, né, a mim, o apóstolo Marcos, e a pastora Sueli. Então, ora, irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a pastora Sueli, por amor de vós, que vocês entendam de uma vez por todas, e que isso fique gravado no coração de ovelhas, que tem um pastor, que esse pastor tem um aprisco, que cuida das ovelhas, porque pastores têm alma, têm sentimento, e têm um dever a cumprir na terra. Então, tudo isso que eu vou dizer a vocês agora é por amor de vós. O apóstolo Pedro Inácio também por amor das ovelhas, o pastor Abner por amor às ovelhas. Todos os pastores que estão assistindo agora, tudo que eles fazem é por amor às ovelhas. Amém? Paulo disse assim, olha, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um e contra outro, pois quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? Paulo falando, e se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Ou seja, abençoado,
todas as ovelhas, Nair, elas recebem de igual modo. Então você não tem que, mesmo que você recebeu, depois você se gloriar e falar, mas eu não recebi, eu não ouvi. Tudo que se fala neste ministério, tudo que se é pregado aqui é para vocês, ovelhas. Vocês recebem sim, está dentro de você. Talvez, no momento que o apóstolo estava pregando, anunciando algo aqui, se você não prestou atenção, compre depois o CD, ouça na sua casa e veja Deus falando com você de uma forma mais tranquila, apesar de que, quando você estiver dentro do Ministério Graça e Apostolado, atente a ouvir mais a voz de Deus. Amém? Então, Paulo disse, pois quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Aí Paulo começa, abençoado, a dar algumas exortações para os filhos de Deus. Já estáis fartos? Já estáis ricos? Claro que as ovelhas não estão fartas, abençoado, mas algumas agem como já estivessem fartos da graça, fartos do conhecimento, fartos da sabedoria. Claro que não, ovelhas, jamais nós estaremos fartos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que algumas estão se comportando como já estivessem fartos. Já estivessem cansadas, sabe? Desculpa a expressão de saco cheio. Não aguento mais ouvir, salvo pela graça. Não aguento mais ouvir Jeremias 29:7. Não aguento. Estão fartas, Nair. Está entendendo o que Paulo está dizendo a respeito disso? E às vezes, será que alguns não estão dizendo, olha, o apóstolo fala, eu estou farta. Abençoado, neste ministério não se repete ministrações. Você é testemunha disso. Neste ministério, o apóstolo Marcos Gomes traz toda quarta-feira e todo domingo uma nova ministração à sua vida. Então não tem como você dizer eu estou farto. E não tem como você dizer eu já estou rico, porque nós estamos nos enriquecendo. Nós nunca vamos parar de nos enriquecer. Amém? Vamos enriquecer sempre. Mas Paulo disse, já estáis fartos? Já estáis ricos? Sem nós reinais? Será que você consegue, no tempo que nós estamos vivendo hoje, no século 21, reinar sem o apostolado? Reinar sem o governo de Deus na terra, que é o apostolado? Reinar sem a ministração do seu apóstolo, que traz o apostolado para a sua vida? Será que nós conseguimos isso, abençoado? Eu não consigo, ovelhas. Eu, pastora Sueli, preciso ser exortada, consolada e edificada pela vida do meu apóstolo. Pastor, não é você dorme com ele, você acorda, vive com ele. Eu preciso, abençoado, eu preciso, porque eu tenho uma carne que tem que ser admoestada. Eu tenho uma carne que precisa ser exortada. Eu tenho uma carne que precisa ser consolada. E eu dou glória a Deus pela vida do MGA, que quando eu preciso, Ele não mede esforços para me ajudar. Assim também Ele não mede esforços para te ajudar, abençoado. Nós temos de terça e quinta-feira aqui o aconselhamento. Quantas ovelhas vêm se aconselhar? E muitas delas saem daqui transformadas pela palavra, pela direção que Deus tem dado a você. Isso, abençoado, é nós mostrarmos para nós mesmos que nós não estamos fartos, não. Nós precisamos da direção de Deus para viver, para avançar, para reinar. Amém, ovelhas? Nós precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Então, Paulo disse, sem nós, será que vocês podem reinar? Ele disse, oxalá reinasses, para que também nós reinemos convosco. Oxalá. Quer dizer, quisera eu que vocês reinassem. Porque era um fardo a menos, Nair. Era um fardo a menos. Se vocês pudessem reinar sem a direção do apostolado, seria um fardo a menos na vida do seu apóstolo. Talvez ele não ficaria tanto com a carne doente, fadigada, cansado. Mas isso, quando ele pega esse microfone aqui, abençoado, é tremenda a unção que vem na vida dele. O Senhor renova na hora, o Senhor dá unção, o Senhor dá sabedoria, o Senhor dá entendimento. O Senhor faz com que a palavra saia como água viva dentro dele. E nós saímos daqui transformados pelo poder dessa palavra. Quantas vezes você já foi embora daqui transformado pelo poder da palavra? Então, oxalá. Quisera nós que vocês reinassem sem nós. E nós juntamente com vocês. Amém, ovelhas? Mas não é assim não, ovelha. Não é assim não. Paulo continua dizendo, pois tenho para mim
Paulo dizendo: pois tenho para mim que Deus a nós, os apóstolos, os pastores, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois ilustres, e nós desprezíveis. Que palavra forte que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito dele mesmo. E a respeito de um apóstolo, a respeito de um pastor. E isso, abençoado, aconteceu com Paulo e acontece com o seu pastor também. Acontece no século 21 também, porque a história se repete, abençoado. E ela tem que se repetir para que haja o mesmo modo de entendimento na sua vida. Para que você veja que o apóstolo é igualzinho a você. Mas ele disse aqui, ovelha, olha aqui, ó. Pois tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte. Somos feitos espetáculo ao mundo, ou seja, as pessoas, abençoado, tira sarro do pastor, zomba do pastor, brinca com as pregações do pastor, não leva a sério, toma tempo do pastor, aí no outro dia já tudo que o pastor falou já não liga mais, já não... eu fui lá, peguei a direção, mas eu vou fazer do meu jeito que é melhor. Ovelhas, a vida não é assim. Você não iria gostar se alguém fosse na sua casa, tomasse o seu tempo, exigisse de você que a sua mente trouxesse a você sabedoria, entendimento, revelação, e você se colocasse para ajudar aquela pessoa, aquela ovelha, e depois aquilo se tornasse sem nada. O maior prazer de um apóstolo, de um pastor, é ver as suas ovelhas reinando sobre o que ele tem dado a vocês. Você comeu um capim fresco, uma comida forte, e aí amanhã você está forte, saudável. Não magrinho, não problemático, não cheio de dúvidas, não cheio de, mas será, mas por quê? Eu não sei, eu não consigo. Não cheio disso, abençoado, não. Você tem que se mostrar como seu apóstolo é. Assim tem que ser você. Eu posso tudo, pastor, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu tenho um bom ânimo. Abençoados, o maior prazer de um homem de Deus é ver as suas ovelhas, as ovelhas que Deus constituiu na mão dele, fortes, firmes, saudáveis, falando a palavra, porque a palavra de Deus habita em nós abundantemente. Nós temos que ter essa palavra, pastoras, dentro de nós, abundantemente. Não quando alguém chegar para você e falar, olha, não consigo, e você falar, eu também não consigo. Não, abençoado, nós temos que ser exemplos, nós temos que ser para todas as pessoas que estão lá fora e que estão aqui um exemplo do quê? De você falar a palavra de Deus, de você mostrar para elas e para você mesmo que tudo que o seu pastor tem te ensinado está dentro de você. E você, no momento certo, você põe para fora. Olha, semana passada eu precisei do meu pastor, ele me deu um aconselhamento, eu ia fazer algo totalmente fora da direção de Deus, mas glória a Deus que eu tenho um pastor, um homem de Deus neste ministério, me deu a direção, hoje eu estou reinando em vida, hoje eu estou bem, estou próspero, minha mente está limpa, amém, abençoados? É assim que as ovelhas têm que se apresentar para o homem de Deus, não se mostrando fraca, porque com tanto entendimento que vocês têm, vocês não podem se mostrar fracas, se mostrar ovelhas, que qualquer conversa, abençoado, te deixa para baixo, te deixa angustiado, triste, perplexo. Não, ovelhas. Não, o maior é Deus em nossas vidas. Qualquer situaçãozinha, você já esmorece, você já não quer mais continuar sua vida. Veja o peso da cruz de Jesus na cruz. Será que o seu problema é tão grande quanto aquela cruz? Será que as suas dificuldades é tão grande, é tão pesada quanto aquela cruz? Não pode ser, ovelha, porque nada que nós sofremos na terra é comparável ao que Jesus passou. Nada, ovelhas, nada. Perseguições, calúnia, blasfêmia. E está escrito que por amor de Deus nós seríamos perseguidos. E vamos ser, ovelhas, estamos sendo. Amém? Então, aqui Paulo dizendo em 1 Coríntios 4, versículo 10. Paulo disse, nós somos loucos por amor de Cristo,
E vós, sábios em Cristo, nós somos fracos, mas vós sois fortes. Ele está falando algo, abençoado, porque o povo já não estava mais se mostrando pessoas fortes. E aqui Paulo está fazendo um desabafo, como que é a vida de um apóstolo. E hoje eu estou vindo trazer para você que tem um pastor, para você que tem um apóstolo, que não é fácil a vida de um homem de Deus. Não é fácil cuidar de ovelhas. Não estou reclamando do que Deus deu a nós, do que Deus deu ao homem de Deus. Não estou reclamando nada disso. Estou dizendo a você, ovelha, que você tem sim que ser mais amoroso que o seu pastor. Você tem que ser uma pessoa mais dócil que o seu pastor. Você tem que reconhecer a obra de Deus na vida do seu pastor. Você tem que trazer ao seu pastor alegria. Você tem que trazer ao seu pastor contentamento, ele tem que ter prazer em sua vida. O seu pastor tem que olhar para você e falar, olha, essa ovelha é uma ovelha abençoada, essa ovelha é uma ovelha que me faz bem. Por quê? Sempre ela está bem. Ela não anda por vista, ela anda por fé. Não é nada que venha tirá-la do caminho de Deus. Não são problemas e situações que venham afastá-la da graça de Deus. Essa ovelha sim, é uma ovelha forte, corajosa, firme, ousada. Amém, ovelhas? É isso que nós temos que ver em você, a perseverança. Seu pastor não persevera na chuva, no sol, doente, como eu disse, doente, dentro do ministério doente, mas ele perseverando, ele firme. Quantas vezes você viu ele nesse altar aqui pregando a graça e você nem sabe como que está aqui dentro, abençoado. Mas Deus os restaurou. Deus o fez ficar bem. Deus deu saúde para ele. Deus restaurou a saúde dele, abençoado. Deus fez com que ele ficasse bem. E para a glória de Deus. Amém, ovelhas? Então Paulo disse, vós sois ilustres e nós desprezíveis. Até essa presente hora, sofremos fome, sede, nudez, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Essa é a vida de um apóstolo, essa é a vida de um pastor, de um homem de Deus. O homem de Deus, ele recebe bofetadas, ofensas. O seu pastor abençoado, sempre no Facebook tem alguém lá falando mal. Nunca chega alguém para falar, glória a Deus, pastor, esta é a visão. Sempre tem aqueles que discordam, sempre tem aqueles que, afora aqueles que xingam, afora aqueles que maltratam mesmo, abençoado. Então, a vida de um pastor abençoado não se resume somente neste altar. A vida de um pastor, de um homem de Deus, você, ovelha, que tem perseguido o seu pastor, você que tem caluniado o seu pastor, você que tem dado ouvido a conversas de pessoas que não conhecem a vida do seu pastor, você tem que se converter, ovelha. Olha para a vida do seu pastor, olha para a retidão, a integridade dele. Olha para a vida do homem de Deus que está dentro da igreja onde Deus te colocou. Seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em Miami, no México, seja na onde for. Onde tiver um homem de Deus anunciando a graça de Deus, olhe para a vida dele, abençoado. E tem mais, além de você olhar, ore. Fale com Deus a respeito da vida do seu pastor. Ore para que haja saúde. Ore para que haja ministração de anjos na vida dele. Porque o homem de Deus precisa muito da cobertura angelical dos anjos sobre a vida dele. Porque ele é perseguido, ele é angustiado, ele recebe de todos os meios, abençoado. Pessoas não para ajudar, mas para sempre, abençoado, estar deixando ele triste. Então, eu venho aqui dizer a vocês, ovelhas do MGA, não seja você mais uma, abençoado, para entristecer. Venha somar com o seu pastor. Venha estar conosco, ovelha. Venha participar deste mover de oração. Venha participar deste mover, orar pela vida do seu pastor, orar pela vida das pastoras, orar pela vida do Miloa, orar pela vida das ovelhas que estão entre nós, orar pela vida daquelas que estão lá fora, necessitando da nossa ajuda. Porque se vocês pudessem reinar sem a graça e o apostolado, glória a Deus, mas nós não podemos mais, porque sabe, uma vez os olhos do seu entendimento iluminado, não tem mais como você não precisar da graça, não precisar mais do entendimento, entendeu? Quando nós estávamos na lei,
Aí, abençoado, lá nós empurrávamos a vida com a barriga, do jeito que ia, estava bom. Era o diabo para nós colocarmos a culpa, era o irmão, era a irmã. Hoje não, abençoado. Em graça nós recebemos a perfeito entendimento que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Sabemos que o que nós plantamos, nós colhemos. Então, por que nós vamos sofrer desnecessariamente? Ovelhas, não confie em homens. Não confie no tempo. Não confie no seu coração. Confie em Deus. Posso ouvir um amém? Eu estou sofrendo, mas eu estou aprendendo, abençoado. Estou passando por um deserto. Estou passando por um deserto abençoado. Mas eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu dou glória a Deus, porque é no deserto que Deus se manifesta. É lá no deserto que Deus se manifesta. Então, cada um de você pode ter um deserto. Mas como que você vai passar nesse deserto? Blasfemando ou dando glória a Deus? Falando, Senhor, eu errei, mas para a tua glória, Pai. Eu quero que o Senhor me corrija. Eu quero que o Senhor venha me admoestar, para que eu ande nas veredas, para que eu seja sábio ao falar, sábio ao ouvir, prudente com as minhas palavras. Porque a nossa carne é abençoada. Se você não tomar cuidado com ela, ela te fere de tal maneira que se você conseguir sair do deserto, glória a Deus. Alguns passam por muito tempo no deserto. Bom, voltando aqui então, abençoados. Esta é a vida de um pastor, de um apóstolo. Verso 11. Até esta presente hora sofremos fome, sede e nudez. Recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Afadigamo-nos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos injuriados, nós não maldizemos. Quando somos perseguidos, nós bendizemos. Quando sofremos perseguições, nós oramos. Quando se levanta um falso testemunho contra o seu pastor, nós oramos. Porque nós aprendemos que tudo quanto nós orarmos pelos nossos irmãos, seja ainda irmãos que estão falando falso testemunho contra você, seja pode ser um irmão que é ímpio na carne, que quer ver você destruído, entre aspas, você não deve blasfemar contra ele, você deve orar por ele. Paulo está ensinando aqui, olha, afadigamo-nos trabalhando com nossas próprias mãos. Você sabe por que Paulo fazia isso? Para não ser pesado a nenhum de vocês. Mas ele disse que ele se cansava trabalhando. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Claro, porque um apóstolo, um homem de Deus, tem alma, tem sentimento. Quando somos difamados, consolamos. Quando precisamos também ser consolados. Mas a vida de um apóstolo é tudo ao contrário da sua, abençoado. É tudo ao contrário da sua. Eu não tenho uma vida normal igual à sua. Eu e o apóstolo não temos uma vida normal igual à sua. Que Deus te deu um homem de Deus. Deus te deu muitas coisas. Não vou entrar nessa área, mas Deus te deu muitas coisas. Por exemplo, abençoado, tem coisas que nós temos que fazer por sabedoria. Ainda que o coração, ainda que a mente, ainda que o pensamento nosso, é difícil, mas nós temos que fazer. Por quê? Porque nos foi posta esta obrigação. E nós sempre lemos, não foi posta a nós. E ai de nós, David, se nós não cumprirmos. Porque nós não somos de nós mesmos. Então, muitas das vezes, abençoado, pegamos esse microfone, destruído por dentro, mas nós precisamos falar a palavra de Deus. Às vezes angustiados, tristes, perplexos, perseguidos, como está aqui falando, cansados. Mas nós estamos aqui para falar a palavra de Deus. Então eu vim mostrar para você que a vida do seu pastor não é um mar de rosas. Que a vida do seu pastor não é deitada numa rede 12 horas, 24 horas por dia. A vida do seu pastor é árda. A vida do seu pastor é cansada. A vida do seu pastor, abençoada, é difícil.
Ore pela vida dele. Interceda pela vida deste homem de Deus que tanto você precisa. Porque Paulo disse, oxalá nós não precisássemos mais da graça, do MGA, das palavras que saem deste altar. Não, abençoado, nós precisamos sim. Precisamos todos os dias. Quem que você clama abaixo de Deus quando você precisa de uma orientação? O seu pastor, o homem de Deus que está aqui. Então Paulo falou, abençoado, quando somos difamados, consolamos. E vou te dizer, Paulo não está mais aqui, mas a história se repete. E se repete na vida do seu pastor. E você, ovelha que está me ouvindo através de outro ministério, pode saber que todo homem de Deus, todo apóstolo, todo pastor que prega a verdadeira graça de Deus é perseguido, é injuriado, é difamado, é caluniado, é mal interpretado. Todo homem de Deus, verdadeiro homem de Deus, que prega a genuína graça, pode saber, eu tenho certeza, em breve nós estaremos com o pastor Abner, e ele vai contar as suas experiências. Como o pastor Pedro Inácio contou a nós as dificuldades que é de levar uma obra de Deus, e ele sozinho. Aqui eu dou glória a Deus pela vida da pastora Sandra, pastora Rita, pastora Roberta, que nos ajuda a levar o ministério. Mas imagina um homem de Deus sozinho. Assim está o pastor Pedro Inácio no Rio. Queria muito estar aqui conosco domingo passado, mas que jeito. Que jeito, abençoado, deixar a obra de Deus sozinho, com um monte de lobos cruéis, até mesmo às vezes dentro da igreja, esperando que ele saia um pouquinho para ir lá e fermentar as ovelhas? Então, abençoados, a vida do seu pastor não é fácil, a vida do seu apóstolo não é fácil. Às vezes você vê ele sorrindo, cantando, a vida do seu pastor não é fácil. Verso 13, quando somos difamados, consolamos. Até ao presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Olha, ovelhas, aqui no ministério nós recebemos todos os tipos de ovelhas. E eu quero deixar algo gravado aqui e na sua mente. Gravado aqui e na mente de vocês. Muito cuidado com o Facebook. Pastor Marcos disse essa semana para uma ovelha. Tem pessoas que não acordou ainda que o Facebook é Illuminati. E o Facebook, ele faz com que as ovelhas entram uma com a outra em contenda, em brigas. Aquilo que você não fala, olhando nos olhos do seu irmão, você vai lá e joga carapuça para o seu irmão. Isso não pode acontecer, nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito. Poderia não te falar isso, deixar você postando lá qualquer coisa. Entre família, às vezes a sua família fez um churrasco lá e não te chamou, aí você vai lá e coloca, que ingratidão contra a minha família, chamou fulano, não me chamou. Aí coloca lá, sabe, joga lá no Facebook. Ela vai ver, aí ela vai ver como que é bom fazer uma coisa e não me chamar. Ou então, levar o abençoado e não me levar a mim. As pessoas, abençoado, entram na sua vida pessoal através do Facebook. Um perigo, abençoado. As pessoas estão assaltando as casas porque você coloca lá, fui viajar. Aí o ladrão vai lá, abençoado, e rouba a sua casa. As pessoas colocam foto dos filhos onde trabalha, o carro que vai sair para passear, o carro que vai para o trabalho. A pessoa vai lá, persegue o seu filho. Vai lá, abençoado, sequestra o seu filho, mata o seu filho. Tudo, abençoado, não é sem querer. Tudo os Illuminatis estão por trás disso. Então, abençoado, muito cuidado que a gente tem postado no Facebook. De um mês para cá, eu estou tendo muito cuidado, abençoado. Por quê? Porque eu, pastora Sueli, estou aprendendo ao meio um deserto, aprendendo com Deus, sendo corrigida pelo meu pastor. Não tenho vergonha de dizer isso para vocês. Não tenho nenhum. Antes, se vocês também estiverem passando por isso, sejam corrigidos, abençoado. Para a sua vida melhorar. Porque se você não for corrigida, você vai de mal a pior. Você vai de mal a pior. Então, se você está me ouvindo, corrija a sua vida, abençoado. Porque não é fácil, abençoados, lidar com pessoas
com situações. Não é fácil. Então, abençoados, fica a dica para você que está usando o Facebook para se vingar, para falar mal, para caluniar. Fica a dica, abençoado, para você que não tem coragem de olhar nos olhos do seu irmão, vai lá e usa. Eu não posso falar essa palavra que é muito forte, mas, infelizmente, para nós é um meio de comunicação rápido, bom, mas para alguns, abençoado, é um meio de comunicação que está causando desgraça. Não sabem usar, estão acabando com famílias, estão acabando com vidas, porque lá as pessoas expõem os seus sentimentos por palavras. Joga lá, ó. Tá aí para você ver. E sabe que a pessoa vai ver. Faz, não é por... eu coloquei inocentemente. Não, põe para que você veja mesmo. Então, ovelhas, não caia no mesmo buraco que eu caí. Acorde e veja que o Facebook é uma arma contra você mesmo. Posso ouvir um amém? Então fica a dica para você. Verso 14. Não escreva estas coisas para vos envergonhar. Você recebe, abençoado? Não escreva estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como a meus filhos amados. Se coloca aqui que o apóstolo Marcos Gomes está dizendo a vocês, porque a história se repete, ele está falando para você, mas admoesto-vos como a meus filhos amados, ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Sou eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. E, na verdade, abençoado, quantos de vocês, eu quero dizer que acho que a grande maioria que está aqui dentro do Ministério Graça e Apostolado foi gerado através da vida do MGA em Cristo, recebendo o apostolado. Alguns vieram de algum ministério em graça, mas são mínimas pessoas. Então, de fato e de verdade, vocês são gerados pelo amor do apóstolo Marcos Gomes, pelo amor que ele tem e o zelo que ele tem por vocês, abençoados. Então, não pense, não olhe para a vida do seu pastor achando, abençoado, que está tudo bem, porque ele prega a palavra, porque tem sabedoria, porque tem entendimento e revelação. Não seja um fardo nas costas do seu pastor. Você, ovelha, não seja um fardo nas costas do seu pastor. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Seja uma bênção para o seu pastor, ovelha que está me ouvindo agora. Você que congrega num ministério, seja uma bênção. Seja para o seu pastor orgulho para ele. Ele possa olhar para você e falar, olha, eu me orgulho desta ovelha. Eu me orgulho de vocês, abençoado. Eu não tenho que falar de nenhuma das ovelhas. Eu me orgulho de vocês, ovelhas. Por tudo que vocês têm feito e ajudado o Ministério Graça e Apostolado. Podemos fazer muito mais? Sim. Podemos fazer sim. Porque Deus sempre quer o melhor de nós. E nós temos capacidade para isso sim, abençoado. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não, Deus pode te usar muito mais. Deus pode te usar você para fazer muito mais, para ajudar muito mais o seu pastor. Amém? O ministério onde Deus te colocou. Então Paulo disse, admoesto-vos, portanto, verso 16, admoesto, portanto, a que sejais meus imitadores. Isso nós já estamos cansados de saber. Ele já citou, já falou, imite ao seu apóstolo, seja meu imitador. Tenha o mesmo modo de pensar, Filipenses 2:2. Isso tem que estar na nossa mente, abençoado. O mesmo modo de pensar. Como que meu apóstolo pensaria? Como que meu apóstolo iria fazer? Como que meu apóstolo ia agir? Como que meu apóstolo ia falar? Nessa situação, naquela ou naquela, como que ele iria fazer? Nós temos que ser imitador do homem de Deus. Nós temos que imitar o homem de Deus conforme ele age com você. Aí sim, você vai ter como se gloriar em Deus. Ó, Senhor, glórias te dou porque eu tenho imitado meu pastor. Eu tenho sido fiel. Eu tenho sido ali, ó, junto com ele, um homem fiel ao meu pastor. Um homem que ajuda, um homem que está próximo. As pastoras ajudando junto com o apóstolo. Amém, abençoadas? Então, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos enviei Tito. E aqui nós temos Tito também. Pastora Rita, pastora Sandra, pastora Roberta. Por esta causa
vos enviei Tito, que é o meu filho amado e fiel no Senhor. Amém, pastoras Titas? Falta mais uma aqui. Por esta causa vos enviei Tito. Então vocês também devem considerá-las. Amém, abençoados? Por esta causa vos enviei Tito, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Porque, abençoados, não dê ouvidos aos que estão inchados. Ouça a palavra e o poder de Deus. Veja o poder de Deus que há neste ministério. Se há alguns inchados, se há alguns, como Paulo disse, que já estão fartos. Ah, já estou farto já sei a graça. Ah, não preciso mais congregar. Ou então, uma picuinha que teve com o irmão, eu não vou mais lá. Será que está farto? Será que está inchado? Abençoado, o nível de quem recebeu a graça e o apostolado não vai ser picuinhas da carne que vai tirar a sua visão de Cristo. Amém, ovelhas? Seja homens maduros, sejam mulheres maduras. Amém? Não se deixe se contaminar por conversinhas. Não perca o foco que é Cristo. Se na igreja que você está congregando hoje, abençoado, tem pessoas que estão com tititi, com fofoca, diz que me diz que, não vai trazer esse fardo para o seu pastor. Resolve, abençoado, sejam maduros, não sejam crianças. Está com problema? Vai trazer mais problema para o pastor? Resolve, abençoado, coisas carnais, resolve. O seu pastor foi concedido por Deus, primeiramente, para cuidar da sua vida espiritual. Amém, ovelhas? E depois, se vocês necessitar que ele vos ajude na vida terrena, com certeza ele fará. Porque aqui está o manual de todo filho de Deus. Aqui está. Olha, abençoado, 21 anos de ministério. Eu nunca vi alguém chegar para o pastor e falar: pastor, eu estou passando necessidade, problemas, situações no meu casamento, no meu emprego, preciso vender, preciso comprar, preciso ir, preciso ficar. Tudo aqui tem a direção, abençoado. Incrível como isto aqui, que está na minha mão, tem a direção total para a sua vida. Pastor, eu quero me casar. Está aqui. Pastor, eu estou enfermo. Está aqui. Pastor, eu preciso resolver uma situação com meu marido. Está aqui. Preciso comprar uma casa. Está aqui. O que você imaginar está aqui a direção de Deus para a sua vida, abençoado. Por isso, não se poupe de... eu tenho que buscar a direção com o homem de Deus. Venha, abençoado. Porque Deus será com você. Amém? E para nós terminarmos, eu quero ler mais depois um texto só. Lá em Hebreus... Mas para nós terminarmos, Paulo disse assim: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Porque ele estava debaixo da soberania de Deus. Amém? E então conhecereis não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela não consiste em palavras de pessoas inchadas. Ela consiste no poder de Deus e na demonstração do Espírito Santo. Amém? Pois o reino de Deus não consiste em palavras. Acabei de ler, de falar o que eu ia ler. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aí Paulo fez uma pergunta e eu faço a todos vocês. Faça a você, ovelha de qualquer ministério que me ouve agora. Verso 21 para nós terminarmos. Que quereis? O que quereis? O que você quer, ovelha? O que você que está me ouvindo do outro lado quer? Paulo está perguntando. E eu hoje, no século 21, pergunto para você. O que você quer?
O que vocês do Ministério Graça e Apostolado querem? Porque Paulo disse, irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Por isso, abençoado, não fique com raiva do seu pastor. Não fique, abençoado, magoado com o seu pastor, porque o Espírito Santo, ele vem e exorta, ele consola e ele edifica, abençoado. Amém? E isso não é nós que queremos, é o que você quer, o que está acontecendo, que vai acontecer na sua vida. Se você está no caminho de Deus tranquilo, então vai vir a mansidão, o amor, mas se estiver fora, vai vir a vara, a correção. Amém? O que você precisa que Deus faça? Porque de repente você precisa da vara de Deus, da correção, da exortação. Às vezes do amor, da consolação. E às vezes do espírito de mansidão. Amém, ovelhas? O que vocês precisam? Aqui tem um homem de Deus, aqui tem um apóstolo, que Deus o constituiu para te ajudar. Mas não, abençoado, não deixe o seu pastor triste. Não deixe, abençoado. Não entristeça o coração do homem de Deus que está neste lugar, não. E para nós terminarmos, vai lá em Hebreus 13. E vamos, não fecha 1 Coríntios não, que eu vou dar o tema dessa mensagem. Em uma única frase, em um único versículo que eu vou ler aí em 1 Coríntios mesmo. Hebreus 13. Não feche 1 Coríntios 4, 6. Mas abram suas Bíblias em Hebreus 13. Paulo disse assim, e hoje, depois de 21 anos de ministério, eu venho dizer a todos vocês, ovelhas do Ministério Graça e Apostolado, aqueles que Deus colocou aqui para que os seus pastores cuidem de vocês, para que o apóstolo cuidem de vocês. Paulo disse, Hebreus 13, verso 17, obedecei os vossos pastores e submetei-vos a eles. Eles velam por vossos entendimentos, vossas almas, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Posso ouvir um amém, ovelhas? Então, obedecei aos vossos pastores. Obedeça ao MGA, abençoado. Pega a direção e fica firme. Obedece o homem de Deus, para que haja alegria dentro dele. Mostra para o seu pastor que tudo que você tem aprendido aqui está fazendo efeito na sua vida. Amém? Tudo que você aprende aqui, abençoado, você tem colocado lá fora. Você tem sido um homem fiel à palavra de Deus. E para nós fecharmos esse entendimento desta palavra desta noite, 1 Coríntios 4, versículo 1. 1 Coríntios 4, versículo 1. É o tema da palavra, da mensagem de hoje. Considerem os seus pastores. Considerem o seu apóstolo. Considerem, você que está no ministério hoje, considerem aquele que Deus constituiu na sua vida para te ensinar, para te consolar, para te edificar. Considere, abençoado. Consideração é uma coisa que não se compre, nem se pede, mas as pessoas fazem de bom coração. Amém? A consideração brota de dentro do Filho de Deus. E por atitudes você mostra ao homem de Deus a sua consideração, o seu amor, que você considera aquele que Deus colocou neste altar. 1 Coríntios 1, versículo 4. 1 Coríntios 4, versículo 1. Assim, Paulo dizendo, assim, pois, que os homens, que as ovelhas, que os filhos de Deus, que todo o povo de Deus nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Aqui neste ministério, Graça e Apostolado, nós temos o apóstolo Marcos Gomes, que é o apóstolo deste ministério. Tem a mim, pastora Sueli, tem a pastora Rita, tem a pastora Sandra, tem a pastora Roberta. E eu digo a todos vocês, considerem, seja A, B, C ou D, seja qual for o nome do seu pastor, seja qual for o nome do seu apóstolo, considere o homem de Deus que está no lugar, no monte onde Deus colocou ele, para cuidar da sua vida, ovelha, para que ele faça a obra de Deus com alegria e não gemendo, não doente, não triste,
Não olhando para você e ver que você está farto. Não olhando para você, ver que você está gorfando, vomitando a comida que com tanto carinho Ele tem dado a vocês. Não deixe que o homem de Deus sofra por causa de você, ovelha. Dá alegria para o homem de Deus. O homem de Deus, ele vive pela consideração de ovelhas. Então eu estou te falando, olhando nos seus olhos, que você está me vendo agora. Tanto vocês aqui do ministério, como cada uma ovelha que me ouve agora. Considere o seu pastor. Considere, honre o seu pastor. Porque a vida de um apóstolo não é fácil. A vida de um homem de Deus não é fácil. Ele sofre muito para trazer a revelação da graça. Assim Paulo sofreu, foi preso, foi açoitado. Graças a Deus, pastora, nosso pastor ainda não foi preso. Graças a Deus. Mas abençoado, perseguição, calúnia, defama, tristeza, doente, já ficou por causa de ovelhas. Agora eu quero dizer a todos vocês, considerem o homem de Deus que está na igreja, onde você congrega, abençoado. Ajude o homem de Deus. Quando o homem de Deus falar para você, traga seus dízimos, suas ofertas, sua semente. Faça de todo o coração. Faça porque não é a Ele que você está fazendo, é a Deus. Tudo que você fizer na obra de Deus não é o homem de Deus que você faz a Deus. Está escrito, não é para você olhar para homens, é para você olhar para Deus. Não olhe para carnes, abençoado. Porque se você olhar para a minha carne e para a carne das pastoras, você vai parar. Porque nós temos defeitos e imperfeições. Mas considere, consideração não se pede, se demonstra. Consideração não se pede, mas se demonstra através de atitudes. E quais são as atitudes? Amor, um abraço, uma palavra de conforto, de amor ao seu pastor. Não perca, abençoado, a oportunidade quando você vê o seu pastor, quando você vê o seu apóstolo, de abraçar e dizer para ele, pastor, estamos juntos. Pastor, conte comigo, pastor. Pastor, eu estou aqui para te ajudar. O homem de Deus precisa da sua ajuda, abençoado. O homem de Deus precisa do seu carinho. O homem de Deus precisa do seu abraço. O homem de Deus precisa da sua sinceridade. O homem de Deus precisa da sua vida junto com ele. Porque o que será de nós, pastoras e homem de Deus, o pastor, o apóstolo, sem as ovelhas? Tudo quanto nós damos a vocês, nós precisamos também sermos retribuídos. Amém, abençoados? Graça e paz a todos vocês. E fica aqui o tema desta ministração. Considerem os seus pastores. 1 Coríntios 4, versículo 1. Para encerrar. Assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Aonde quer que estiver um homem de Deus, escolhido por Deus, predestinado por Deus, você, ovelha, considere este homem, este pastor, este apóstolo. Amém? Graça e paz a todos vocês. Até domingo pela fé, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, ovelhas. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.